Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A área sobre alerta de desmatamento na Amazônia Legal bateu um novo recorde em maio. Segundo o INPE, até o dia 28, a região tinha mais de 1.000 quilômetros quadrados de floresta em risco. O alerta de desmatamento na Amazônia Legal em maio é o maior desde 2016. A medição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicou que 1.180 quilômetros quadrados estavam ameaçados na região. Esse é o terceiro mês seguido em que os índices batem recordes históricos mensais. Os avisos foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do INPE. Apesar de não ser oficial, o DETER produz avisos diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto as totalmente desmatadas como aquelas em processo de exploração de madeira, mineração e queimadas. O Pará foi mais uma vez o estado com a maior área sob alerta de desmatamento em maio, com 425 quilômetros quadrados, o equivalente a 36% do total registrado até o dia 28 de maio. Em segundo lugar veio o Amazonas, com 289 quilômetros quadrados sob alerta. Em nota, o Observatório do Clima, uma rede de 56 organizações da sociedade civil, afirma que os dados de maio são preocupantes, porque o mês marca o início da estação seca, quando a devastação se intensifica em grande parte da Amazônia. E agora vamos falar sobre coronavírus. Olha só, a Anvisa analisa hoje os novos pedidos de importação das vacinas Covaxin e Sputnik contra a Covid. As duas vacinas já tiveram solicitações rejeitadas pela agência. Em março, um pedido protocolado pelo Ministério da Saúde para importação de 20 milhões de doses da Covaxin foi rejeitado em decisão unânime. A Anvisa considerou, na época, que faltavam documentos e dados para a liberação do imunizante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também negou a certificação de boas práticas à Bharat Biotech. A empresa de biotecnologia indiana que desenvolveu a Covaxin protocolou um novo pedido de certificação de boas práticas referente à linha de produção. No mês passado, a Anvisa autorizou os testes da fase 3 no Brasil. Já em relação à Sputnik V, em abril, a agência negou o pedido de autorização feito por 14 estados para a importação de quase 30 milhões de doses da vacina russa. A Anvisa apontou que não recebeu o relatório técnico capaz de comprovar que a vacina atende aos padrões de qualidade e não conseguiu localizar o relatório com as autoridades do país onde a vacina é aplicada. Além disso, apontou diversas falhas de segurança associadas ao desenvolvimento do imunizante. Na mais grave, explicou que o adenovírus usado para carregar o material genético do coronavírus não deveria se replicar, mas ele é capaz de se reproduzir e pode causar doenças. E nos destaques internacionais, o presidente russo Vladimir Putin aprovou uma lei que abre caminho para excluir opositores das eleições. A medida foi condenada por ser considerada uma forma de silenciar opositores antes das eleições legislativas de setembro. Hamad Al-Thani. A lei já havia sido aprovada por deputados em maio e na última quarta-feira foi promulgada por senadores do Conselho da Federação. A promotoria pediu à Justiça que classifique organizações partidárias opositoras como extremistas, por planejarem desestabilizar a situação social na Rússia. Críticos do governo de Vladimir Putin afirmam que a lei tem como alvo os partidários do opositor Alexei Navalny. O líder da oposição ao governo de Putin foi preso em janeiro após se tratar de um envenenamento do qual acusa o Kremlin. Navalny foi condenado a 2 anos e meio de reclusão em um caso que data de 2014 e que ele denuncia como político. A Comissão Europeia anunciou nesta sexta-feira a abertura de uma investigação para determinar se o Facebook violou as regras de concorrência no que diz respeito ao uso de dados coletados por publicidade para fortalecer indevidamente sua posição comercial.
Cerca de 7 milhões de empresas publicam anúncios comerciais no Facebook para quase 3 bilhões de pessoas. Com isso, coleta enormes quantidades de dados das atividades dos usuários nas redes sociais, o que para especialistas permitiria atingir grupos de usuários específicos. De acordo com a comissão, o Facebook não poderia usar informações de maneiras que distorceriam a competição. Agora, a instituição europeia vai examinar se a posição do Facebook nas redes sociais e na publicidade online permite à rede de Mark Zuckerberg afetar a concorrência nos mercados vizinhos. E agora vamos falar sobre esporte. Olha só, a seleção brasileira volta a jogar hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Equador às 9h30 da noite em Porto Alegre. Mas outra competição tem preocupado o time brasileiro, a Copa América. Com receio da pandemia de Covid, os jogadores se reuniram com o técnico Tite e o presidente da CBF para questionar a participação no torneio que acontecerá no Brasil. O técnico Tite foi o porta-voz do elenco. O treinador brasileiro contou durante a coletiva de imprensa que se reuniu com os jogadores para discutir a participação da seleção brasileira na Copa América. Em seguida, o assunto foi debatido com o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Mas a posição oficial só será anunciada depois dos 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira contra a Venezuela em Porto Alegre e na segunda contra o Paraguai no Paraguai. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente, numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. E esse movimento que questiona a realização da Copa América teria começado com os líderes do grupo, os jogadores que atuam na Europa. Um sinal dessa insatisfação seria justamente o silêncio. Todas as entrevistas coletivas que estavam agendadas antes da partida contra a Venezuela foram canceladas. O volante Casimiro, inclusive, que é o capitão da equipe, deveria estar ao lado de Tite na última entrevista, mas não compareceu. Externaram lealmente ao presidente e vão externar de forma pública no momento oportuno. Inclusive a não estada aqui do capitão é em função disso também. Mesmo com a proibição de torcida nos estádios, o desafio de manter o isolamento social dos jogadores já ficou claro logo na chegada ao hotel em Porto Alegre. Alguns torcedores conseguiram driblar a segurança e agarrar o Neymar. O jogador foi derrubado e ainda perdeu um pé de tênis. Dos 24 jogadores convocados por Tite, 20 atuam no futebol europeu e convivem com outros jogadores sul-americanos. A participação na Copa América estaria sendo debatida também com os atletas das outras seleções. O atacante Agüero e o técnico Lionel Scaloni, da seleção argentina, já manifestaram publicamente a preocupação com a realização do torneio. A abertura da competição está marcada para o dia 13, com o jogo entre Brasil e Venezuela em Brasília. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.